Ninguém disse que seria fácil e, de fato, não está sendo. São dias de luta e dias de glória. Bora conferir as minhas primeiras impressões aqui em Portugal? Vou começar falando sobre o idioma. O idioma oficial aqui em Portugal é português. Porém, o português de Portugal é um pouquinho diferente do português do Brasil. Às vezes as pessoas falam e eu nem compreendo o que é que elas estão falando. Um dia eu estava sendo atendida em um local e daí a moça falou alguma coisa, eu não entendi, olhei para ela com uma cara assustada, regalei os olhos e eu não entendi o que você disse, mas eu te pedi esse formulário e você está me dando, então muito obrigada. E pelo telefone você multiplica aí por 10 a dificuldade de compreender às vezes. Tava falando no telefone e tava tipo, ai meu Deus, o que essa moça tá falando? Mas eu acho que é só questão de tempo para a gente treinar o ouvido. O jeito de ser do português também é diferente do jeito de ser do brasileiro. E no começo isso me assustou bastante. Eu achava que era alguma coisa pessoal comigo, que as pessoas não estavam gostando de mim. Mas com o tempo eu comecei a perceber que, na verdade, eu acho que esse é o jeito de ser deles. Eu tô acostumada com o jeitinho brasileiro. E aqui é diferente, é outra cultura. Então isso me assustou no início, mas agora já tô entendendo. E aí, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Nem todo português odeia brasileiro. Eu fui atendida em vários lugares por portugueses que foram super acolhedores. Agora, se você acha que há burocracia no Brasil, é porque você ainda não esteve do lado de cá. A burocracia aqui, de fato, me chamou a atenção. Existe uma coisa aqui que é o atestado de morada. Então, às vezes você precisa comprovar que você mora num lugar X. Aí no Brasil, o que a gente faz? Leva uma conta de luz, leva o contrato de aluguel, que aqui se chama arrendamento, e tá tudo certo. Aqui, às vezes isso não é suficiente. Você precisa levar esse tal atestado de morada. E aí como é que funciona? Você tem que preencher um formulário, e aí duas pessoas que moram na mesma freguesia precisam assinar esse formulário, tipo atestando, dando fé que você mora mesmo ali naquele lugar. Aí você precisa registrar esse formulário lá no lugar da freguesia e tem que pagar por isso. E você tem que pagar por cada formulário. E ele tem uma validade de um período bem curto, tá? Tipo 60, 90 dias, dependendo da freguesia. E o valor também varia dependendo da freguesia. Daí se você precisa de, sei lá, comprovar esse endereço em 3 lugares, você precisa de 3 atestados diferentes. Então essa parte foi bem tipo, gente, como assim? E sim, tem muito brasileiro aqui em Portugal. A parte boa é que a gente não tá sozinho, tem alguém ali que a gente já olha e já cria aquela conexão, né? Então é muito legal. E assim, vários restaurantes de comida brasileira, né? Porque tem vários brasileiros, então é muito bom. Falando de alimentação, eu não senti muita diferença na alimentação no dia a dia. A carne é cara no mercado, igual no Brasil, então, ok. Eu achei a parte das frutas um pouco cara também, mas pode ser impressão minha ainda, não sei, ainda tenho dificuldade em não converter quando eu vejo os valores, né? Ainda estou aprendendo a lidar com isso. O chocolate Milka eu achei acessível no mercado, aqui a gente compra sem culpa na consciência. Vinho é super comum no dia a dia, as pessoas assim bebem como se fosse, sei lá, suco, uma coisa super normal. O que mais? E frutos do mar são muito comuns. Tanto no mercado a gente vê uma variedade grande, como nos restaurantes. Tem vários pratos nesse sentido. Ainda em relação à alimentação, esqueci de falar da parte da padaria, que tem muita opção de pão aqui. Eu adoro pão, então eu tô adorando essa parte. Não encontrei ainda o nosso famoso pão francês, ou pão de sal, mas tem alguns pães bem semelhantes, como a baguete, ou tem um mercado aqui que vende um pão chamado pão brasileiro, que é super parecido. E o pastel de nata é bem popular mesmo, tem em todo lugar, em todo mercado e gostoso, tá aprovado. Gente, sobre o papel higiênico, eu tinha essa dúvida, tá? Se eu colocava dentro do vaso ou fora. Confesso que em alguns lugares ainda fico perdida.
Mas, em alguns lugares, tem a orientação. Então, eu já fui em restaurante que no banheiro, atrás da porta, estava escrito: gentileza, jogar o papel higiênico dentro do vaso. Absorvente não. E também no mercado tem um lenço umedecido que a gente compra que vem escrito, que é para jogar o lenço dentro do vaso. Então, tem essa diferença também. E sim, para limpar o banheiro, existem aqueles lencinhos específicos para a limpeza do banheiro. Pois é. Uma coisa aleatória, eu já vi um rato morto e um rato vivo na rua. No dia do vivo eu fiquei, ai meu Deus, queria sair correndo. Meu marido, controle-se, é normal, tá tudo certo. Em relação aos edifícios, aos monumentos, realmente a arquitetura ela é muito bonita, os locais são históricos, né, medievais, enfim, tem toda uma história aí, né, super instagramáveis. Inclusive, né, as igrejas, a maioria das igrejas católicas são, assim, esses monumentos uau, que a gente fala, nossa. Mas uma coisa que me chamou a atenção em relação às igrejas católicas, na verdade, duas coisas. Primeiro é que em algumas é preciso pagar para entrar ou para tirar foto. Acho que por ser uma região turística aqui, né? E em relação às missas, as missas seguem mais ou menos o rito da missa no Brasil, então em relação a isso é bem parecido. Porém, existem alguns detalhes diferentes. Pelo menos aqui no interior, nas missas que eu fui, tá? O padre não entra pela entrada principal, entra lá por trás, pelo altar já. Em algumas missas não há música. Não tem música, é tudo falado ali. Na que tinha música, tinha uma pessoa solo tocando piano, não era um coral. Telão, algumas não tem telão, tinha só em uma, e a que tinha telão não passava tudo no telão, passava só algumas coisas. Coroinha, cerimoniário e ministro da Eucaristia. Também não é comum. Das missas que eu fui até agora, em uma missa tinha um ministro da Eucaristia e em uma missa tinha um coroinha. Então essa parte eu também achei bem diferente. Enfim, essas foram as minhas primeiras experiências e impressões aqui em Portugal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais!